Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2018 que diz o seguinte: com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de 10 centavos e R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da de R$ 1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Então, gente, essa é uma questão de leis de Newton e eu acho que para ela vale muito a pena fazer um desenho porque é uma questãozinha enjoada de você entender, pode ser um pouco complicada. Então vou colocar aqui o desenho da moeda de 10 centavos, da moeda de R$ 1, da mão e da parede. Pronto, agora eu vou trazer um pouquinho para cima esse desenho só para liberar espaço na questão. O próximo passo agora é entender quais são as forças que estão atuando nessa situação que foi dada. Então, a gente sabe que o dedo está pressionando as moedas contra a parede. Só que esse dedo está apoiado na moeda de 10 centavos, que é essa primeira moeda mais próxima do dedo. Portanto, a força que esse dedo está exercendo atua aqui, na moeda de 10 centavos. Vou desenhar assim, para a direita, uma seta, e vou chamar essa força do dedo de FD, D de dedo. Ok, o que acontece? O dedo aperta a moeda. Claro, terceira lei de Newton, lei da ação e reação, a moeda também aperta o dedo com uma força de sentido oposto e que vai atuar em cima do dedo e não nela própria. Então aparece uma outra força aqui, FD também, que eu desenhei de azul para indicar que está atuando no dedo e não na moeda de 10 centavos. Só que por conta dessa força que o dedo faz na moeda de 10 centavos, ela acaba também apertando a moeda de R$ 1 que está na frente. Então aparece uma outra força, que é a força que a moeda de 10 centavos faz na moeda de R$ 1. Essa força eu vou chamar de força número 1, F1. E é a força que essa moeda de 10 centavos faz na moeda de R$ 1. Novamente, terceira lei de Newton, a moeda de 10 centavos aperta a de R$ 1 e a de R$ 1 aperta de volta. Então aparece uma outra força aqui atuando na moeda de 10 centavos que tem o sentido oposto, mas a mesma intensidade da força F1. Lembrando que de vermelho são as forças que atuam na moeda de 10 centavos. Aí, continuando o raciocínio, essa força que a moeda de R$ 1 aqui sofre por conta da moeda de 10 centavos acaba tendo consequências na parede. Por conta dessa força, a moeda de R$ 1 exerce uma certa força sobre a parede também. E essas forças na parede eu vou desenhar de amarelo, que fica ruim de ver, mas não tem problema, porque as forças que atuam na parede não são tão importantes assim. E essa aqui eu vou chamar de força número 2. Naturalmente, terceira lei de Newton, para toda ação, tem uma reação de sentido oposto, mas igual direção e mesma intensidade. Então surge, atuando na moeda de R$ 1, uma força de sentido oposto e mesma direção da força F2, que é a força que a parede está fazendo na moeda de R$ 1. Então, você tem aqui a força F2. Essa força que a parede exerce na moeda, a gente também conhece muito popularmente como força normal, certo? É um nome que você dá a esse tipo de força de contato. Nessa mesma linha, você também pode chamar a força que a moeda de R$ 1 faz na moeda de 10 centavos de força normal também. Claro que elas são forças normais diferentes. É como se essa fosse a normal número 1, relacionada à força com que a moeda de R$ 1 está respondendo à ação da moeda de 10 centavos, e essa outra força daqui fosse a normal número 2, que é a força com que a parede está respondendo a esse aperto que a moeda de R$ 1 está produzindo sobre essa parede. E agora não terminamos. Isso foi só considerando essa força do dedo. Olha que confusão que ela faz. Além dela, você também tem que considerar os pesos. Por que não? As moedas têm um certo peso. Então você tem aqui a força peso atuando na moeda de 10 centavos. Eu vou chamar essa força peso de peso número 1.
e você também tem a força peso atuando na moeda de R$1. Vou chamar essa outra força peso de peso número 2. Acabamos? Ainda não, porque existe atrito nessa situação. Então essa não é a história toda. Então, esse atrito atua em dois lugares. Você tem atrito atuando aqui, nessa interface entre a moeda de R$1 e a parede, e você tem atrito atuando aqui, na interface entre a moeda de 10 centavos e a moeda de R$1. Para desenhar esses atritos, nós temos que prestar bastante atenção. Primeiro, vamos desenhar o atrito que atua sobre a moeda de R$1. Sobre essa moeda, você tem dois atritos atuando. Um atrito que vem daqui, da interface entre parede e moeda de R$1, e outro atrito vem daqui, da interface entre moeda de 10 centavos e moeda de R$1. O atrito entre a parede e a moeda de R$1 aponta para cima, porque a tendência da moeda de R$1 em relação à parede é deslizar para baixo, e o atrito se opõe a movimentos ou tendências de movimento. Portanto, existe aqui um atrito, que eu vou desenhar bem aqui, produzido pela interface parede-moeda, que está atuando na moeda, e ele aponta para cima. Vou chamar de força de atrito número 1. Para o outro atrito, a gente tem que pensar o seguinte. Você tem aqui na situação essa moeda de R$1 sendo segurada por essa força de atrito que a parede está fazendo. Mas, a princípio, não tem nenhum atrito atuando na moeda de 10 centavos, pelo menos não ainda na nossa análise. Por conta disso, essa moeda de 10 centavos tende a se deslocar para baixo, ou seja, existe uma tendência de movimento relativo entre essa moeda de 10 centavos e essa moeda de R$1. O que acontece? Acontece que o atrito vai se opor a esse movimento relativo. Então, vai aparecer uma força atuando na moeda de 10 centavos que aponta para cima. E essa força é provocada pela moeda de R$1. Esse é o atrito que eu vou chamar de atrito número 2. Ele atua na moeda de 10 centavos e ele é provocado pela moeda de R$1. Além disso, você também tem a presença de uma outra força de atrito aqui na moeda de R$1. Por quê? Pelo seguinte, a moeda de 10 centavos está querendo descer, só que a moeda de R$1 está querendo ficar no lugar. O que a moeda de 10 centavos vai querer fazer? Ela vai querer trazer junto com ela, para baixo, essa moeda de R$1. E por conta disso, aparece um outro atrito que atua sobre a moeda de R$1. E esse outro atrito aponta para baixo também. Então, aparece uma outra força atuando ainda nessa moeda de R$1 que aponta para baixo, dessa maneira daqui. E essa força de atrito, ela vai ter a mesma intensidade que a força de atrito número 2. Por quê? Pelo seguinte, é como se a força de atrito que a moeda de 10 centavos faz na moeda de R$1 fosse a reação da força de atrito que a moeda de R$1 faz na de 10 centavos. Então, esses dois atritos aqui têm a mesma intensidade. Enfim, como você pode ver, existem muitas forças nesse sistema. Só que você não tem que fazer uma conta muito complicada. Eu só desenhei todas as forças, mas como uma maneira de mostrar para vocês como que você pensa enquanto está desenhando essas forças. Agora o que a gente faz é separar a moeda de 10 centavos da moeda de R$1, fazendo os diagramas de corpo livre. Ou seja, desenha só a moeda de 10 centavos com as forças que atuam nela, desenha só a moeda de R$1 com as forças que atuam nela, e depois a gente vê o que faz. Ok. O que nós queremos descobrir, a questão do problema, é essa daqui. Qual a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Essa força é esta daqui, que eu chamei de força de atrito número 1. Vou circular essa força que a gente quer descobrir. Esse é o objetivo do problema. Agora, como a gente pode calcular essa força? Então, você tem várias maneiras de calcular. Umas mais curtas, outras mais longas, umas com menos detalhes e outras com mais detalhes. Já que nós estamos aqui, vamos fazer a maneira mais detalhada, porque eu aproveito e faço uma pequena revisão sobre como você aplica a segunda lei de Newton. Antes de começar, eu vou dar uma organizadinha no quadro, fazendo só isso daqui para me dar um pouco de espaço. Ok, vamos supor que você queira estudar a segunda lei de Newton nessa moedinha daqui de 10 centavos. Como você pode fazer isso? Então, o primeiro passo para aplicar a segunda lei de Newton é você escolher o seu referencial. Eu gosto de escolher esse daqui, mas você é livre para escolher o que você quiser. Na verdade, em alguns problemas, como é o caso de plano inclinado, você vai preferir escolher outro referencial,
que não seja esse daqui. O detalhe é que o referencial não muda nada na física, ele apenas muda a sua descrição da situação. Enfim, escolhi esse referencial daqui. Então tudo que apontar para cima vai ser positivo e tudo que apontar para baixo, como consequência, é negativo. Tudo que aponta para a direita é positivo e tudo que aponta para a esquerda, como consequência, é negativo. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton a essa moeda daqui. Com o meu referencial escolhido, eu vou lá e escrevo a equação da segunda lei, que na verdade são duas. A segunda lei de Newton fala o seguinte: a força resultante é igual à massa de um certo sistema, de um certo corpo, vezes a sua aceleração. Só que essa segunda lei de Newton, você vê que ela é uma lei, olha só, vetorial. Isso quer dizer o seguinte: ela se divide em duas. Uma vai ser para o eixo x, então a força resultante no eixo x é igual à massa vezes a aceleração no eixo x, e a outra vai ser para o eixo y, ou seja, força resultante em y é igual à massa vezes a aceleração em y. Então a segunda lei te dá essas duas equações. Vou chamar aqui a primeira equação de equação para o eixo x, então vou colocar um x aqui na frente, e a segunda de equação para o eixo y. Vamos começar pelo eixo x. Nesse eixo, a força resultante sobre a moeda de 10 centavos tem duas contribuições. Uma vem dessa força do dedo e a outra vem da força que a moeda de R$1 faz na moeda de 10 centavos. Então fica assim: força do dedo vem com sinal positivo, porque ela está apontando para a direita, na direção positiva do meu referencial, menos a força que a moeda de R$1 faz na de 10 centavos, já que essa força aponta para a esquerda, a direção negativa do meu referencial. E isso é igual a massa vezes a aceleração na direção horizontal da moedinha de 10 centavos. Essa aceleração é igual a zero. Mas por que é igual a zero? Porque essa moeda, nessa situação, ela está presa pelo dedo. Então ela está parada, ou seja, ela tem velocidade zero. E além disso, ela vai permanecer parada, ou seja, a velocidade dela, que é zero, não vai mudar. Portanto, a aceleração nessa situação é zero. E aí você obtém essa equaçãozinha daqui quando você aplica a segunda lei de Newton na moeda de 10 centavos no eixo horizontal. E isso te leva à conclusão de que a força número 1 é igual à força que o dedo está aplicando na moeda de 10 centavos. Essa conclusão é bem simples, nem tinha que usar a segunda lei para perceber, porque nessa situação você tem apenas uma força aqui para a direita e uma para a esquerda, e as duas têm que se compensar. Se esse cara daqui, se a moeda de 10 centavos, vai ficar parada na horizontal. Então era direto, você não tinha nem que fazer conta, eu estou fazendo para dar uma espécie de revisão, fazer um detalhe. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton na moeda de 10 centavos, que é essa daqui, mas agora no eixo vertical. O que vai acontecer? No eixo vertical, a força resultante é composta por duas forças. A força de atrito número 2, que vai entrar com um sinal positivo, já que ela aponta na direção positiva do nosso eixo. Então fica assim, Φ 2, menos a força peso, que está apontando na direção negativa do nosso eixo. Então, menos peso número 1, que é o peso da moeda de 10 centavos. E, novamente, isso é igual a massa vezes a aceleração no eixo y, que também é zero. Pelo mesmo motivo, a moeda não vai cair, porque o dedo está segurando. Então, ela está parada e vai permanecer parada. Logo, essa equação te leva a concluir que a força de atrito número 2 é igual ao peso da moedinha de 10 centavos. Logo, a força de atrito número 2 é igual a 0,05 newtons, informação que você encontra aqui no enunciado. Olha só, o peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. Então você tem isso daqui, 0,05 newtons. Show de bola! Então é assim que você aplica a segunda lei. Você escreve a equação para um eixo, escreve para o outro e vai com todo o cuidado resolvendo o que aparece pela sua frente. Vamos agora aplicar a segunda lei na moedinha de R$1 para ver o que vai acontecer. Na moedinha de R$1, no eixo X, nós temos o seguinte. Existem duas forças aqui, a força F1 e a força F2. E elas duas compõem a força resultante no eixo X, que está atuando na moedinha de R$1.
A força F1 aponta para a direita, sentido positivo do meu referencial. Portanto, ela vai entrar com sinal positivo, F1. Já a força F2 aponta no sentido negativo do meu referencial e, por conta disso, ela entra com um sinal de menos, F1 menos F2. Isso tem que ser igual à massa, mas a massa de quem? A massa da moeda de R$1, que é a que eu estou estudando agora. Então, eu vou chamar essa massa de M1, porque M eu já usei para a massa da moeda de 10 centavos. E isso multiplica a aceleração horizontal da moedinha de R$1. A moedinha de R$1 está parada e vai continuar parada, portanto, sua aceleração é zero, pelos mesmos motivos que nós já vimos para a moeda de 10 centavos. E tua conclusão, então, é que F1 é igual a F2. Se você juntar essa conclusão com essa daqui, você então sabe que F1 é igual a F2, que é a mesma coisa que a força que o dedo está fazendo na moeda de 10 centavos. Então você vê que fazendo a segunda lei, você vai relacionando as forças que aparecem no problema com outras quantidades. No caso aqui, nós relacionamos as forças de contato F1 e F2 com a força que você empurra a moeda de 10 centavos contra a moeda de R$1. Agora vamos aplicar no eixo Y para ver o que vai aparecer. No eixo Y, você tem 3 forças atuando na moeda de R$1. A força de atrito número 1, que é a força de atrito produzida pela parede. Você tem a força de atrito número 2, que é o atrito que a moedinha de 10 centavos exerce na de R$1 quando ela tenta puxar a de R$1 para baixo junto com ela. E você tem o peso também. A força de atrito número 1 está apontando para cima. Portanto, ela vem com um sinal positivo de acordo com o nosso referencial. As outras duas forças vêm negativas porque elas apontam para baixo. Então fica assim, menos P2 menos atrito 2. E isso é igual à massa da moedinha de R$1 vezes a aceleração no eixo vertical, que novamente é zero, pelos motivos que nós já vimos antes. Então, a sua conclusão é a seguinte: a força de atrito número 1, que é o que você quer descobrir de fato, é igual ao peso da moedinha de R$1, P2, mais a força de atrito número 2. Elas vieram para o outro lado com sinal positivo, porque elas estavam com sinal de menos aqui. E olha só, o peso número 2 é o peso da moedinha de R$1. Essa informação também é trazida aqui pelo enunciado. Esse peso é 0,09 newtons. Então você tem aqui FAT número 1 sendo igual a 0,09 mais a FAT número 2. Quanto vale a FAT número 2? Aí para isso você usa a sua descoberta de quando você aplicou a segunda lei de Newton na moedinha de 10 centavos. A FAT número 2 vale 0,05 newtons. Então fica 0,05. E no final das contas você descobre que essa força de atrito número 1 vale 0,14 newtons. Ou seja, a resposta dessa questão é a letra E, 0,14. Aí você me diz assim, mas então esse trabalho todo e era só você somar o peso das duas moedas? Por que você fez esse tanto de coisa? Pelo seguinte, não é óbvio, em um primeiro momento, que basta você somar o peso das duas moedas. Para você conseguir bater o olho na questão e saber disso, você tem que estar muito treinado nessa parte da física do vestibular. E isso não é fácil de você fazer. No entanto, se você sempre toma todos os cuidados durante a tua prática, estudando para o vestibular e tal, resolvendo os exercícios com bastante detalhe, você mesmo consegue observar por conta própria onde você poderia cortar caminho ou não. Então você fica cada vez mais rápido, se você for dominando a matéria como um todo. Enfim, essa é uma maneira de fazer. Tem uma outra. Você pode aplicar a segunda lei de Newton não na moedinha de 10 centavos ou na moedinha de R$1, mas nas duas moedinhas juntas ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica. Primeiro você faz um desenho dessa moeda, vamos dizer que é uma moeda de R$1,10. Depois você coloca todas as forças, tanto as que estão atuando na moeda de 10 centavos, quanto as que estão atuando na moeda de R$1. Pronto. Agora você vê que eu desenhei todas as forças de roxo. Por quê? Para sinalizar que quando a gente considera essa moeda de R$1,10, a gente não faz distinção entre forças que atuam na de R$1 e forças que atuam nas 10 centavos. A gente simplesmente entende que todas as forças estão atuando na moeda de R$1,10. E qual a vantagem disso? A vantagem disso é que
as forças que antes eram pares de ação e reação, como por exemplo essa força F1 daqui, se tornam agora forças internas dessa moeda de R$1,10. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que elas agora, nesse sistema aqui, nessa moeda de R$1,10, essas forças vão se cancelar. É só você olhar, olha só. Você tem FAT2 para cima e FAT2 para baixo. Uma cancela a outra, porque as duas atuam sobre o mesmo corpo, que é a moeda de R$1,10. Novamente, F1 para a esquerda e F1 para a direita, as duas atuam no mesmo corpo, que é a moeda de R$1,10. E aí, quando você tira essas forças internas, que antes eram pares de ação e reação, tudo fica muito mais fácil. Olha só, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton nessa moeda de R$1,10. Vamos lá. No eixo horizontal, o que está acontecendo? Quais forças atuam no eixo horizontal? Você só tem duas. Essa daqui, FD, e essa daqui, F2. Portanto, nesse eixo você vai ter FD positiva, porque ela está apontando para a direita, sentido positivo do nosso referencial, menos F2, que aponta para a esquerda, sentido negativo do nosso referencial. Isso vai ser igual a massa, mas agora a massa é a massa das duas moedas juntas, porque a gente está tratando da moeda de R$1,10. Então seria M mais M1. E isso multiplica a aceleração. A aceleração, de novo, desse conjunto, desse moedão de R$1,10, que é zero, porque ele está parado no lugar e não vai se mexer por conta desse dedo que segura no lugar esse sistema. A conclusão, então, é que a força FD, que é a força aplicada pelo dedo, é igual à força F2. Mesma conclusão que a gente chegou antes. Só que agora não apareceu a força F1. Por quê? Ela se tornou uma força interna, ou seja, ela vai sumir do nosso problema. Agora, vamos considerar a segunda lei no eixo vertical. Olha o que vai acontecer agora. Olha só, no eixo vertical, nós temos a força de atrito número 1 apontando para cima e só ela apontando para cima. Portanto, você vai ter mais força de atrito número 1 e depois duas forças que apontam para baixo, que são os dois pesos. Então, o atrito número 1 menos o peso número 1 menos o peso número 2 é igual a massa combinada vezes a aceleração. Por conta do espaço estar acabando aqui, eu não vou escrever M mais M1 vezes zero. Eu já vou abreviar e dizer que isso aqui dá zero por conta da aceleração ser nula. Então, olha o que você vai descobrir. Você vai descobrir que a força de atrito número 1, que é o que você quer saber mesmo no problema, é simplesmente a soma dos dois pesos, o que está de acordo com o que a gente viu com a outra maneira de você resolver esse problema. Logo, conclusão é que a força de atrito número 1 é simplesmente 0,05 mais 0,09, e isso resulta, como nós vimos antes, em 0,14 newtons. Então você percebe que vocês têm muitas escolhas na hora de tratar um problema usando a segunda lei. E normalmente uma das escolhas te dá um caminho mais curto, como era o caso dessa escolha daqui, juntar tudo num blocão só e resolver o problema. Aí você me pergunta, mas como que eu vou saber quando que eu vou separar e quando que eu não vou separar, quando que eu faço blocão e quando não faço blocão? Em geral, isso vem com a prática. Você, de tanto fazer, de tanto usar a segunda lei, começa a perceber que nesse problema, porque ele está pedindo, você vai considerar o blocão. Nesse daqui você vai separar os sistemas e por aí vai. Em geral, você usa essa tática de juntar os dois sistemas quando você tem um problema que você quer saber a aceleração. Problema de bloquinho, 3 bloquinhos um do lado do outro, um empurrando o outro. Qual é a aceleração do sistema? Junta todo mundo num só, que isso vai fazer a sua vida ficar muito mais fácil. Você vai descobrir a aceleração de uma vez só. Depois, se for o caso, se o problema pedir forças de contato, aí você separa para calcular quanto valem essas forças de contato. Enfim, espero ter conseguido ajudar vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também tem um grupo no WhatsApp que eu participo com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, estão estudando física pro vestibular. Se você quiser entrar, o link está aqui na descrição, é só clicar. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.